Que alegria estar aqui. Há um tempo atrás, estive com a minha esposa, participando de um podcast que foi fantástico. Creio que você deva se lembrar, se você é um visualizador assíduo desse canal, provavelmente você tenha se deparado com alguns trechos das nossas mensagens. Eu relatei aqui como foi a minha transformação, como Deus nos atingiu. E nós temos a oportunidade hoje de compartilhar um pouquinho mais daquilo que Deus tem nos incumbido a fazer. A mensagem que nós carregamos, uma mensagem que não é nossa, uma mensagem onde fala muito acerca de uma transformação de vida. Tenho certeza que terá um tema que vai impactar a sua vida. Ele chama Mude ou Morra. Por vezes você vai se questionar o que é, mas eu creio que se você acompanhar a sequência, você vai ter mudado, ou você vai reconhecer que você está morto, que é necessário uma atitude sobrenatural para que você venha a ter vida. E essa atitude, mais cedo ou mais tarde, vai chegar até você. Acompanha aí, fique ligado, porque vem coisas boas por aí. Tamo junto. Eu sou o Galego. É uma enorme honra poder compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida. Eu costumo falar que são duas pessoas completamente distintas, antes e depois de Cristo. Creio que todo ser humano que foi impactado pela palavra pode se definir dessa forma. Antes eu era um advogado que trabalhava com aquilo que eu, de certa forma, gostava, aprendi a gostar, aprendi a amar. Venho de uma família do qual meu pai é advogado, batalhou muito para chegar onde chegou e eu tive ele como exemplo. Mas os meus exemplos foram humanos, mas eu conheci um Deus que transformou a minha vida. Na verdade, ele me conheceu antes, já saberia o porquê ele teria me permitido viver tudo o que eu vivi. E hoje eu compreendo que estar aqui diante de vocês e poder testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida será uma jornada incrível. Eu, depois que fui impactado pelo Evangelho, tudo que eu vivia começou a perder o sentido. Embora eu fizesse muitas coisas, o propósito era simplesmente agradar o meu interior. E a partir do momento que Deus me atingiu, que eu fui impactado pela palavra, tudo que eu aprendi foi utilizado em favor do reino. Eu sou um advogado, então eu tenho muitos recursos que me foram dados para que eu possa testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida. Utilizei muito tempo essa habilidade que eu tinha dentro das minhas aulas, porque eu sou um atleta, eu vivi o esporte durante uma boa etapa da minha vida, ou melhor, desde que eu me conheço por gente, desde os 11 anos de idade, eu pratico esportes, eu joguei bola e depois comecei a lutar numa certa idade, pratiquei, lutei profissionalmente, ganhei alguns campeonatos também de jiu-jitsu, lutei MMA, e a luta me moldou de uma forma do qual, como se fosse as mãos de Deus ali, fazendo algo já grandioso na minha vida no passado. E hoje eu consigo misturar um pouquinho desse meu lado jurídico com o meu lado de guerreiro, né? Que foi forjado através de Deus. Dou aula presencialmente, tenho um programa online que ajudou muitas pessoas a serem transformaram seus corpos e suas mentes. Eu vou ler um verso que faz muito sentido na minha vida, que todos aqueles que professam uma fé em Cristo, de certa forma já se depararam com essa realidade. Está escrito em Romanos 12:2, que diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse verso creio que conversa com muitos de nós. Eu li na versão NVT. Vocês que estão aí, que por acaso não têm conhecimento bíblico, ou talvez nem sejam cristão, por que eu quis ressaltar primeiro a versão? Porque nós queremos conhecer a palavra de Deus, nós queremos conhecer a Bíblia, mas nós por vezes não encontramos uma linguagem que converse com a gente. Esse verso em outras versões fala de outra forma diferente, que talvez possa te induzir a um pensamento diferente, mas a essência sempre vai ser a mesma. Então, a princípio, uma grande dica que eu te dou é que não olhe para a Bíblia como um livro místico,
mas como um livro entendível e compreensível, porque a compreensão vai ser dada através do Espírito Santo, para que você possa realmente ter a sua transformação, mas para que você tenha consciência e razão daquilo que está sendo transformado. Não é simplesmente uma loucura que vai acontecer na sua vida, embora no final você olhe e ache que é uma completa loucura que não partiu de você. Mas através desse verso aqui, nós podemos ver a maneira de confrontar, a maneira como nós temos vivido, os padrões que nos foram inseridos. Eu te pergunto, qual o padrão que você tem vivido hoje? Como é a sua vida? O que você vive hoje, você tinha programado o seu relacionamento, você programou? Quais são os padrões que estão incluídos de maneira imperceptível na sua vida? Porque eu te perguntei do seu relacionamento. Porque o relacionamento que você constrói é parecido com aqueles que estavam ao seu redor. E normalmente são as pessoas mais próximas. Nossos relacionamentos são parecidos com os relacionamentos dos nossos pais. Porque esses são os primeiros padrões que nós conhecemos. E a partir do momento que nós começamos a nos desenvolver e somos impactados pela palavra, automaticamente esses padrões são quebrados, esses padrões são transformados. Porque por mais que nossos pais, nós consideremos eles pessoas boas, a grande maioria tem como exemplo, nós vamos ver que são seres humanos falhos. E aqueles que não têm ainda um padrão que vai além daquilo que se conhece enquanto ser humano, eles vão ter falhas. O padrão perfeito e agradável, como a própria palavra diz, é somente o de Deus. E nós temos hoje algo que nos guia a seguir um padrão que é externo à nossa vontade. Ah, Galego, mas como que é esse padrão externo à nossa vontade? Nós estamos falando da palavra de Deus. Essa palavra que eu acabei de ler para você retrata simplesmente um verso que pode fazer com que você reflita. Mas tem uma máxima dentro da crença cristã que a Bíblia interpreta a Bíblia. Não sou eu que vou dar os significados à palavra, mas a própria Escritura, ao longo de você compreendê-la, você vai conseguir entender o significado de pequenas coisas. Quando eu te perguntei acerca dos padrões, eu questiono se você tem vivido os padrões que realmente são padrões eternos ou transitórios, porque os relacionamentos hoje estão cada vez mais voláteis, cada vez mais eles deixam algo comum aquilo que não é normal. Porque normal vem de norma. Dentro do ambiente jurídico, normal vem de norma. E nós temos uma norma. Aquele que professou uma fé em Cristo tem uma norma a ser seguido, que é o padrão da palavra. A palavra perfeita. A palavra que nos molda e nos transforma a sermos melhores. Onde nós temos que todos os dias negar nossas vontades, nossos desejos, os padrões que nos foram impostos. Eu tenho certeza que se você parar para refletir, você vai falar assim, realmente eu tenho feito mesmas coisas que outras pessoas, que relacionamentos que eu repudiava, hoje eu estou tendo um relacionamento parecido. Eu quis tocar nesse assunto de relacionamento porque o meu primeiro encontro aqui foi baseado em relacionamento. E eu vejo que a minha vida foi transformada através de um relacionamento, tanto com Deus quanto com a minha esposa. Eu não tinha um padrão de relacionamento. Ou melhor, eu tinha aquele que eu tinha construído. Era um padrão que era vulnerável, frágil, onde a todo instante mudava, porque eu vivia a condição de um ateu durante um tempo da minha vida, então era certo para mim aquilo que eu julgava certo e era errado aquilo que eu julgava errado. E por vezes, enquanto nós não conhecemos a Deus de maneira íntima, que nós realmente possamos compreender a sua palavra, nós criamos também uma espécie de ordenamento onde nós automaticamente criamos uma regra onde é válido aquilo que eu quero e não é válido aquilo que eu não quero. De certa forma, eu utilizo a palavra de Deus para desvirtuar a palavra de Deus e usar aquilo que é válido somente para mim. E o meu relacionamento foi impactado pela palavra de Deus e pela transformação que só Deus pode dar. A transformação de mente, onde você quebra padrões. Eu vim de uma família onde meu pai, eles se separaram há um tempo atrás, pouquíssimos tempos atrás, onde minha mãe descobriu o adultério, onde eu sabia o adultério, onde eu fui um adúltero durante boa parte da minha vida, e esse era meu padrão, porque eu acreditava que isso era normal. Mas quando eu fui impactado pela palavra, quando eu fui ferido com a palavra, como diz um grande nome do cristianismo, que é Agostinho de Hipona, ele fala que a partir do momento que a palavra me feriu, eu comecei a te amar. E eu fui ferido pela palavra, porque eu me julgava dono da razão e eu comecei a compreender que as minhas razões tinham me levado à morte. Eu era um ser humano morto com aparência de vida,
onde tinha uma vida que parecia ser boa aos olhos dos outros, mas aos olhos de Deus era completamente pecaminoso, um lugar que não havia vida, era uma morte onde tudo que eu tocava dava a impressão de ser alegria, mas hoje, conhecendo a palavra de Deus, eu vejo que só havia tristeza, só havia busca de completar um padrão que foi me imposto através da sociedade, que meu coração desejou. Ah, a sociedade impôs, não, era o meu desejo, porque um homem morto tem seus próprios desejos, e seus desejos são todos que te levam a cada vez mais morte. Prova disso é a família que eu pude construir através depois que eu fui impactado pela palavra, com valores que não são transitórios, onde eu fui transformado pela palavra, onde a palavra começou a guiar nosso relacionamento, onde o certo era aquilo que nós líamos na palavra, onde eu tinha que subjugar a minha vontade a uma vontade maior, onde eu e minha esposa não éramos os seres que tinham razão, cada um tinha a sua razão. Nós estávamos submissos à palavra, nós estávamos firmados, nós estamos firmados em uma rocha que é maior. Nós podemos abordar esse termo de transformação não somente no relacionamento, mas relacionamento entre o homem e mulher, mas em tudo. Meu relacionamento com as pessoas à minha volta mudou. O relacionamento a partir de uma pessoa que realmente sofre a metanoia, que esse verso fala muito sobre metanoia, sobre a transformação de mente, envolve isso. Ah, seja no relacionamento com uma pessoa do qual você não gosta, do qual você não tem afinidade, e você começa a enxergar que ela também é um ser humano que viveu diversas experiências e ela foi impactada por esses padrões, e você se sente depois na obrigação de transmitir para ele um padrão que é eterno, que não é transitório. Porque o que nós estamos falando aqui são de palavras que serão eternas. O mundo passará, mas essas palavras permanecerão eternas. Nós estamos falando de um livro de 3.000 anos. Daí você fala, como que você quer um padrão para 3.000 anos? Se nós estamos falando de um padrão, vocês vão poder testemunhar que ele é vivo, que ele é agradável, que tudo aquilo que você lê aqui, ele serve para os dias de hoje. Observe, quando ele diz, não imite o comportamento e os costumes desse mundo. Os comportamentos e os costumes são transitórios, porque o costume que nós temos hoje nem sequer era imaginado no passado. Os padrões de comportamentos mudaram. Hoje tudo está acessível, nós temos recursos dos quais as pessoas não tinham, mas os padrões mundanos nos levam a verdadeiros enganos. Como eu disse há pouco tempo atrás, que nós começamos a achar comum aquilo que não é normal. Meus pais se separaram, como eu disse, e hoje quantas pessoas vivem relacionamentos onde creem que separar é normal, é comum. Normal nunca vai ser, mas é comum. E as pessoas cresceram com esse padrão. Então, se não deu certo, eu separo. Se as coisas não aconteceram, eu separo. Como eu mesmo vivi no passado. Eu tenho 2 filhas de relacionamentos diferentes, do qual o meu pensamento foi impactado e gerou um resultado. Se você talvez esteja com os padrões do mundo na sua mente, você vai começar a achar que é comum. Não estou dizendo de relacionamentos que sofrem abuso, não estou entrando em casos onde existem traições, onde realmente a Bíblia nos respalda que nós podemos viver segundo os padrões bíblicos, onde nos dá legalidade para seguirmos aquilo que a Bíblia nos orienta. Mas eu estou falando de relacionamentos onde as pessoas simplesmente por não concordarem com o que pensam, eles pretendem se separar, cada um levar sua vida e deixar um filho onde ele vai ser impactado pelo seu padrão. Eu queria deixar uma mensagem muito importante, que você está construindo um padrão do mundo e um costume, se você não vive uma verdade única e absoluta na sua vida. Eu não tenho razão alguma naquilo que surge simplesmente da minha mente, mas tudo aquilo que está sedimentado na palavra, e isso me mostra de maneira precisa, invade meu coração e faz com que eu tenha uma mudança de comportamento. Para você verificar se você tem seguido padrões do mundo ou padrões realmente do reino de Deus, valores que são intransitórios, observa se isso mudou ao longo do tempo. Porque se você tem sofrido mudanças diariamente ao longo do tempo, que você se sente instável, porque talvez você não esteja firmado em uma verdade absoluta, que a sua verdade é transitória, que ela muda conforme o tempo. E observe que tudo aquilo que Deus faz é perfeito. O dia vem, depois a noite, vem as estações, tudo de maneira boa, perfeita e agradável. Tudo ocorre de uma maneira natural. E nossa obediência
A partir do momento que nós somos feridos pela palavra, ela começa a se tornar natural. Eu gostaria de te convidar a começar a quebrar os seus padrões. Quebrar os padrões que você tem vivido e questionar os padrões que você tem vivido. Eu não sou ninguém para te falar o que é certo e o que é errado, mas nós temos uma palavra que nos faz se questionar da vida que nós temos vivido. A partir do momento que essa palavra penetrar seu coração, te garanto que a sua vida jamais será a mesma. As Escrituras nos direcionam para uma vida que, tenho certeza, será boa, perfeita e agradável. Que você seja transformado, não por poder de homens, mas pelo poder da palavra. Porque não se trata simplesmente de uma emoção, mas sim de uma razão. Nós estamos falando de um Deus que entregou o seu Filho unigênito para viver como homem, embora ele não precisasse, ele se humilhou, se fez carne, para mostrar o padrão que deveríamos seguir. O homem que suportou dores, o homem que passou por humilhações, um homem do qual não viveu aquilo que ele talvez julgasse como ideal enquanto ele estava na carne humana, porque a palavra diz que ele era 100% homem e 100% Deus, e o homem enquanto ser humano tem desejos, mas aquele homem que é obediente, que é transformado pela palavra, ele não mais vive seus desejos, por isso que ele era 100% Deus, e ele venceu, e você também pode vencer, mas não sozinho, somente com ele e através da sua palavra. Eu vou deixar aqui 3 pontos para que você consiga refletir acerca daquilo que foi falado aqui, você possa memorizar e também fazer uma análise acerca daquilo que você tem vivido. Eu queria que você pudesse reconhecer a vida que você tem vivido, que você refletisse acerca dos padrões que você tem seguido. Qual é a maneira que você tem vivido seus relacionamentos, tanto conjugal como com as outras pessoas? Será que você tem realmente se baseado em coisas que são eternas ou transitórias? O segundo passo, para você reconhecer isso, que é o mais importante, é você examinar as Escrituras, pois elas vão nos nortear a realmente seguirmos padrões que não são transitórios, que não são perecíveis, que cada dia vai ser de uma forma. A partir do momento que você conhecer as Escrituras, creio que tudo isso será transformado. E o terceiro e último ouça as pessoas ao seu redor, para que você possa controlar como um aliado. O que seria isso? A partir do momento que você começa a escutar a voz dos outros, você vai se despir da sua autoimagem, porque nós acreditamos que nós somos seres bons, que nós fazemos tudo certo, e nem sempre é assim. Por vezes pessoas próximas irão nos falar coisas que nós não gostamos de ouvir, e que a gente possa refletir acerca daquilo que nós temos escutado, acerca de quem nós somos. Claro, nós não iremos mudar a nossa identidade, mas nós poderemos ter uma mensagem a ser transmitida de maneira diferente, ser transformado. O controle como aliado é que você deve não levar isso ao pé da letra, imaginando que tudo que estão falando você é uma pessoa horrível, mas que você digira isso entendendo que isso é uma correção vindo através das Escrituras, você comparando o que falam como um padrão bíblico, e você assim poderá viver uma vida completamente diferente. Dia após dia, passo após passo, você chegará lá. Não pense que será fácil, mas não será impossível. A sua transformação vai ocorrer. Creia nisso e um dia você poderá testemunhar as grandes coisas que aconteceram na sua vida. Isso daqui foi só a primeira parte. Nós estamos finalizando. Te vejo no próximo episódio, que tenho certeza que vai confrontar sua mente.